Hoje vai sair um pernil no fogão a lenha de pedra. Já tá selando aí, ó. Sete horas da manhã, mas o fogo começou cedo. Tentando fazer uma cena da saracura para colocar no vídeo aqui, mas ela é muito tímida. Ela vê a gente, sai correndo. Tem tempão que ela anda aí, mas ainda não acostumou com a gente. Bom, hoje é domingão. As crianças ainda estão dormindo. Aproveitar que eu ainda não estou trabalhando para gravar para vocês aqui. Acho que já teve até um comentário perguntando quanto custou o sítio, como que a gente comprou, né? É até complicado a gente falar, mas assim, o sítio custou, vamos botar assim, ele não custou nada pra gente, mas ele custou o que preço nenhum paga, né? Custou vidas. Eu sempre gostei de roça, sempre gostei do ambiente rural. Já contei até, né? Tem um vídeo até que foi bem visto aí no canal já. Se vale a pena ter um sítio pequeno, ali eu conto um pouco da história do meu gosto pelo meio rural. Então eu sempre quis morar na roça e mesmo agora depois de casado, com as crianças, muita vontade de ter um sítio, um pedacinho de terra longe, um pouco mais da cidade. E no meio da pandemia apareceu uma propriedade à venda num local que a gente já conhecia, meu pai gostava muito, e ele veio me perguntar se a gente teria condição de comprar. A gente estava olhando e tal, gostamos muito da ideia, mas era uma propriedade praticamente do tamanho dessa aqui, uma chácara, né? Não é sítio, mas na cidade onde a gente mora, que não é aqui em Sumidouro, onde é o sítio, os terrenos são hipervalorizados. Uma propriedade igual essa aqui, nessa localização, ela vale no mínimo 3 vezes mais lá na cidade. E foi o que aconteceu. Meu pai sentou, a gente conversou, mas a gente ainda não tinha visto preço nem nada. E a gente fez vários planos de compra, de eu sair da minha casa e ir morar lá, porque era bem perto, sabe? É na roça, mas eu te falo assim, eu brinco aqui que se você explicar bem para o entregador, acho que dá para você pedir um hambúrguer na lanchonete da cidade, eles dão conta de entregar. Enfim, lá também era assim. Aí meu pai falou, não, aí você sai da sua casa, a gente aluga, ajuda a pagar a prestação, que a gente ainda estava pensando até em comprar financiado, né? Porque a gente não tinha dinheiro. Mas quando a gente foi ver o preço, era muito mais caro do que a gente podia e imaginava pagar, e vendeu muito rápido, né? Para você ver como que é valorizado o terreno e tem procura. Mas assim, eu na época, eu e meu pai ficamos tristes, que a gente estava fazendo planos mesmo para ter alguma coisa lá, de plantio e tal, e aqui ele não pode vir, né? Meu pai não tem carro, aqui é longe, o nosso carro vem sempre cheio. Lá ele poderia ir a pé, se quisesse, até de bicicleta, mas não deu, né? Fazer o que? Faz parte. Mas a Rafaela não ficou na época, ela estava empolgada também, gostou da ideia, mas ela não ficou tão chateada. Falou, tem pra mim que não é lá ainda que a gente vai, eu não sei porquê, eu tenho esse pressentimento.
E nós estávamos no meio da pandemia, né? Todo mundo andando de máscara ainda, preso dentro de casa. Aí o que aconteceu foi que em meados de 2021, metade do ano de 2021, acho que nem pode falar, né? Eu vou até cortar esse pedaço. A pandemia chegou na casa dos avós da Rafaela aqui no sítio. Eles já estavam um pouco doentes, debilitados, dependendo dos filhos para cuidar deles, mas estavam vivos, né? Mas aí entrou, o bichinho entrou dentro da casa e pegou feio neles e eles faleceram muito rapidamente. Depois que diagnosticou que era, questão de 3 dias depois de internado, a avó dela já veio a falecer e na semana seguinte a avó também. Foi assim, muito rápido e muito trágico, né? Mas o que aconteceu foi que eles moravam aqui no sítio, tinham um sítio, né? E a conclusão disso é herança, né? Foi feito o processo de inventário para saber o que ia fazer com o sítio. Sinceramente, eu não conhecia a casa, a sede onde ficou para outros tios da Rafaela. A gente nem vai muito lá, nem frequenta lá. Mas era onde a gente ia para ver os avós dela, então ela era afastada, você não passa dentro da propriedade rural para ir na casa, apesar dela também estar dentro da propriedade, o acesso é pelo asfalto, então nem parecia roça, parecia que eles moravam num bairro mais periférico da cidade, mas assim, eu não tinha noção do que era o sítio, qual era o tamanho, então nunca tive nem pretensão, nem imaginava que um dia eu iria cuidar de um pedaço de terra que era dos avós dela. Mas com essa questão do inventário, eles já estavam especulando o que ia fazer com a propriedade, o que não ia, se ia vender, se ia dividir. E me parece que aqui em Sumidouro, da onde a gente está falando, muita gente tem propriedade rural. Então a terra não é hipervalorizada como lá no Carmo, que todo mundo quer terreno, quer sítio para lazer. Aqui não, aqui é o trabalho das pessoas, praticamente toda a família tem alguém que mexe com lavoura, então a propriedade rural é uma realidade quase para todo mundo. Então os terrenos aqui não são tão valorizados e não tem tanto mercado, né? E eles falaram que achava que para vender o sítio, para dividir o dinheiro não ia compensar, ia demorar. E um dos tios da Rafaela já tem casa construída dentro da propriedade, lá na sede, até para ajudar a cuidar dos avós dela, era para ajudar a cuidar dos avós. Então, logicamente, a sede teria que ficar para ele, né? Pela lógica, até por causa dos investimentos que ele já tinha feito na casa que ele tem. E assim foi feito. Decidiram que o sítio seria dividido, chamaram o engenheiro agrimensor, viram o tamanho da propriedade, fizeram as glebas e falaram, olha, e agora vocês veem que vocês podem vender isso dividido, a escritura fica compartilhada, né? Apesar do terreno mínimo para você ter uma escritura individual de uma propriedade rural são 20 mil metros quadrados. Mas a escritura pode ser compartilhada. Aí eles decidiram. Alguns diziam que iam vender, outros diziam que iam cuidar. E a minha sogra era uma das que falava que ia vender. A minha sogra saiu daqui da roça cedo para estudar, né? Então ela não tinha convívio com o ambiente rural, o meu sogro também nunca trabalhou com lavoura e tal, não tem aptidão para isso. Eu também não, só tenho gosto. Mas ela foi uma das que falou que ia vender e na época eu briguei com ela. Eu falei, olha, você vai vender? A gente correndo atrás de uma propriedade e tal, e a preocupação que eu tenho com o futuro, é uma coisa que eu posso falar em outro vídeo aqui, numa especulação que eu tenho sobre o futuro da nossa alimentação, né? Eu penso que quem não tiver um pedaço de terra para plantar não vai ter comida saudável daqui a alguns anos, mas isso é história para outro vídeo. E eu briguei com ela, falei, olha, seus netos, você não quer ter nada num lugar para seus netos poder plantar, comer uma comida de verdade, ver como é que a comida é feita e tal.
Aí ela falou assim, então tá, então se você quer, você cuida, eu não vou cuidar. Aí eu falei, pois não, eu cuido. E viemos, né, na reunião de divisão e tal, aí eles fizeram uma divisão de quem não ia vender ficar para um lado, quem ia vender ficar para o outro, para a questão das escrituras compartilhadas. E aí é que eu vim conhecer, aí é que eu, depois do engenheiro mostrar no mapa qual pedaço, não fizeram nem sorteio, foi uma coisa bem pacífica, né? Eles foram decidindo por eles mesmos aonde cada um ia habitar, e só depois da divisão feita que eu vim ver o que era, qual era a parte do sítio que caberia à minha sogra e que eu tinha combinado de cuidar. Aí a gente veio aqui em cima, olhou e tal, era tudo muito mato, eu estou procurando algumas fotos, vou colocar aí, era muito mato mesmo, o sítio estava há alguns anos abandonado porque o avô da Rafaela não tinha mais condição de cuidar, né? O Hélio, que tinha a propriedade arrendada, também já tinha entregue o arrendamento, então estava meio que jogado. Mas eu falei, não, mano, nós vamos cuidar. E nós demos sorte na época, logo conseguimos máquina para abrir estrada, para fazer os platores, né? Foi feita a reforma de cerca, onde a cerca estava caindo, e a gente veio devagarzinho construindo o que vocês estão vendo aqui hoje, tá? Era tudo mato. Então, só para concluir, o, o terreno, né, não teve custo financeiro para a gente, tá? A aquisição, né, porque foi uma herança. A gente já tem os investimentos que a gente fez aqui, apesar de ser uma casinha pequena, de um cômodo só, até passei quanto que a gente custou para fazer. Mas assim, fora isso, é muito investimento, né? A gente já pagou pessoas para ajudar na limpeza, na roçada lá no início. Agora vocês viram aí no último vídeo, eu paguei o rapaz para me ajudar também um dia de serviço. E outros investimentos, compra de mangueira para melhorar a captação de água, assim, é muito gasto, tá? Mesmo a propriedade sendo pequena, você tem muita despesa, né? Ainda bem que tinha, né, as pocãs já aqui plantadas, então esse ano não deve dar muita coisa, elas não produziram bem, parece que foi uma coisa generalizada, não foi só aqui na nossa lavoura. Mas quando a gente vende a pocã ainda dá para recuperar alguma coisa, mas lucro ainda não dá porque tem muito espaço de terra ocioso ainda. Mas foi isso, né? Foi dentro de uma tragédia, mas era uma tragédia que não teve como ser evitada, que a gente chegou aqui no sítio, habitou, e agora o que a gente está fazendo é honrar, né, o que eles conquistaram com sacrifício. Tia Ângela me arrumou uns pão velho aqui.
Para ver se a gente consegue ver os peixes. Essa semana eu tinha que ter trago ração, foi esquecimento. Eu não tenho visto seu Mário, não sei se ele ainda está comprando, se ele ainda tem. Mas não custa, né? Trazer uma raçãozinha. E já deu ordem para a gente comer quando tiver grande, eu tenho que tratar. Hoje a gente está indo embora mais cedo porque nessa semana e na semana que vem a gente tem compromisso lá na cidade, que é o batizado da Maria. A gente até queria ter batizado aqui porque a paróquia que a gente está frequentando agora é essa, né? Porque nos finais de semana a gente está aqui, mas os padrinhos estão lá, o processo do nosso batismo, né, que tem que passar por um processo, saber como é que é, se a família já é batizada, se os padrinhos, se os pais são batizados, tá tudo lá, então não teve opção. Foi mais fácil para a gente organizar o batizado lá, e por isso nessa semana é a apresentação dela, e na semana que vem que é o batizado, a gente tá tentando se organizar para dar uma passada aqui, mas eu acredito que não vai dar tempo, e se der tempo não vai ser proveitoso, não dá para fazer nada. Mas faz parte. Se assistiu até aqui, curta esse vídeo, compartilha, comenta, ajuda a gente. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.